Glórias a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus está conosco, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, como sempre, às sexta-feiras nós temos uma palavra de ensino, uma palavra bíblica para meditar com os irmãos. Eu espero que aí na sua casa você esteja também com a sua Bíblia aberta, com o seu lápis, a sua caneta, para juntos meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. Essa semana nós oramos ao Senhor, buscamos algo para trazer para os irmãos, e veio uma mensagem que nós demos o tema: como ter relacionamentos saudáveis nesse tempo de pandemia. Como ter relacionamentos saudáveis. Nós tomamos conhecimento através da mídia que no Brasil aumentou o índice de feminicídios, de brigas, mortes entre os casais. Tomamos conhecimento também que famílias estão em desavenças. O número de homicídios também aumentou. Para vocês terem uma ideia, o número de homicídios no Brasil durante esse período da pandemia é quase igual ao número de óbitos pela Covid-19. É um número muito alto. E fala-se muito esses dias dos problemas que estão existindo nas famílias. Jornais falam de dezenas e centenas e até milhares de casos que têm sido registrados. Isso mostra que já não temos relacionamentos saudáveis, tem piorado os relacionamentos interpessoais. E a palavra de Deus, ela sempre tem uma palavra para nos orientar, para nós os salvos e para quem quiser fazer uso da santa palavra de Deus, como salvos em Cristo. Então nós vamos refletir essa noite como melhorar ou analisar como estão os nossos relacionamentos. Precisamos ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, em casa, com a sociedade que nos cerca e, acima de tudo, o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo lembra aos Colossenses que as nossas ações, a nossa nova vida deve em tudo glorificar a Deus. E aí ele está num momento difícil da sua vida. Na verdade, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, é uma das cartas da prisão. Ele está preso em Roma, mas preocupado com a igreja. Paulo, na verdade, não fundou a igreja na cidade de Colossos, mas ele dava um apoio pastoral. E escreve essa carta aconselhando aos amados irmãos. A carta aos Colossenses é uma carta gêmea com a carta aos Efésios, que nós estamos estudando na escola bíblica, não é? A carta aos Colossenses fala do cabeça da igreja, que é Cristo, e depois dos nossos relacionamentos. A carta aos Efésios fala do corpo de Cristo, que é a igreja, e as bênçãos recebidas e também a sua vida prática. Pois bem, então, falando de um novo viver, uma nova vida, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, mostra que os nossos relacionamentos devem serem saudáveis. Nosso relacionamento precisa estar bem, tanto no aspecto interpessoal, como em relação ao nosso Deus. Ele começa descrevendo a partir do versículo 1 desse capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, na NVI diz, vocês já ressuscitaram com Cristo. Aí ele diz, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E ele diz mais, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Versículo 3,
porque já estáis mortos, não é? Já estáis mortos, vocês já morreram, a sua vida está escondida agora com Cristo em Deus. Versículo 4, ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, a vossa vida, se manifestar, então vós os manifestareis com ele em glória. Nesse capítulo 3, o apóstolo começa falando de lugar. Novo lugar que o crente agora, na sua nova vida, ele deve estar focado. Que é o céu, que são as coisas do alto, que são as coisas de cima. Depois o apóstolo vai falar do novo viver, a nova forma de vida, a nova maneira de viver. Depois ele vai usar algumas expressões como despojar, ou se despir, vestir e depois revestir. São expressões que falam mais alto nessa carta, nesse capítulo de número 3 da carta aos Colossenses, indicando a nossa nova vida em Cristo para melhorar os nossos relacionamentos. Paulo usa aqui algumas expressões que vão indicar atitudes que o novo viver em Cristo vai enfatizar. Nós colocamos que a primeira atitude do cristão, ele deve deixar o sepulcro da velha religião. Deixemos o sepulcro da velha religião. Por quê? Porque já ressuscitamos com Cristo. Se já ressuscitamos com Cristo, como diz a NVI, vocês já ressuscitaram, então nós devemos deixar aquela vida velha, aquela vida religiosa, né? E aí devemos buscar um novo relacionamento com Deus, deixar aquela região de morte, aquela região onde prevalece atitudes de quem ainda não foi ressuscitado com Cristo. Então, nas palavras do apóstolo, deixemos a sepultura de uma religião meramente exterior e adoremos a Deus em espírito e em verdade. Deixemos as formas, os ritos, as cerimônias exteriores, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Vamos agora ter Cristo crucificado como Senhor vivo, como uma peça fundamental para a nossa vida, como nosso alvo, como nosso objetivo, como nosso foco. E, além disso, viver pautado em buscar as coisas de Deus. Meus amados irmãos, nas palavras do apóstolo, essa é uma atitude que vai nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento, primeiramente com o nosso Deus. Se o seu relacionamento com Deus não está bem, não vai estar bem com mais ninguém. Tem alguém que diz assim, eu estando bem com Deus, para mim é o suficiente. Mas não é assim. O seu relacionamento com Deus é que deve pautar o seu relacionamento com os outros. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, você já ressuscitou com Cristo? Se já ressuscitaste com Cristo, então buscai as coisas que são do alto. Glória a Deus. Pensai o vosso pensamento, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Então, o apóstolo está dizendo, olha, a partir de agora, para que você tenha um relacionamento saudável com Deus, procure enfocar a sua maneira de viver, o seu pensamento, a sua alma, os seus sentimentos voltados diretamente para as coisas do alto. Isso vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Depois o apóstolo Paulo vai falar, exatamente a partir do versículo 5, aquilo que nós devemos viver, a nossa nova forma de viver, que vai continuar melhorando a nossa vida de relacionamento com Deus. Ele diz, olha, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai falar aqui de impureza, aí ele vai falar aqui de paixão, ele vai falar aqui de apetite desordenado, ele vai falar aqui de avareza, que é a mesma ganância, ele vai falar aqui de uma forma de vida que Deus não se agrada, não é? E que aquele que está em Cristo, aquele que está vivendo uma nova vida, que ressuscitou com Cristo, deve viver. Então o apóstolo vai descrevendo aqui essa nova forma de vida.
No versículo 8 ele vai dizer assim: agora, despojai-vos. A palavra despojar é como se despir. Paulo vai usar algumas expressões a partir de agora, como se mexesse no guarda-roupa do crente. Você agora precisa se despojar, isto é, se desvestir. Se havia ira, se havia cólera, a palavra cólera é a mesma que indignação. Se você era aquela pessoa que vivia indignada com tudo, não pode mais. Malícia, não pode mais. Maledicência, falar mal das pessoas, não é? Glória, não pode mais. Se usava palavras torpes, isto é, uma linguagem indecente, não pode mais. Então o apóstolo vai dizendo o que é que você, nessa nova forma de vida, para melhorar o seu relacionamento com Deus, deve fazer. Você deve exatamente deixar a sepultura dos prazeres carnais, da vida velha, e se dedicar a Deus, buscar fazer a sua vontade. Nas palavras do apóstolo, agora, ressuscitado com Cristo, não podemos viver mais pela visão do olho, nem pela audição do ouvido. Já disse alguém que o homem, ele vive mais por aquilo que ouve, por aquilo que vê, e a mulher vive mais por aquilo que ouve. Nas palavras do apóstolo, nós não podemos viver assim, nem pela audição daquilo que se ouve, nem pela visão daquilo que se vê. Os nossos olhos, os nossos ouvidos devem estar guardados e protegidos pelo Senhor. Nós devemos sim ter cuidado com isso. Não vivamos pelo acúmulo de riqueza. O apóstolo diz: você quer ter um bom relacionamento com Deus? Você quer ter um bom relacionamento com as pessoas? Não dê lugar à avareza. Não dê lugar à ganância. Não queira simplesmente acumular riqueza, conquistar fama. Essas coisas são mortais, são fatais. Elas destroem o relacionamento das pessoas. Não vivamos para o mundo que vemos, nem de acordo com o costume dos homens, para quem essa vida é tudo. Paulo está dizendo: olha, você não pode mais viver esse tipo de vida. Você agora tem que viver uma vida pautada nas coisas de Deus. Vivamos como aqueles que vivem no mundo, mas como se não estivessem no mundo. Temos que viver como aqueles que estão no mundo, mas como se não estivessem no mundo. Jesus disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. E não atentemos mais para esta vida aqui, é o que Paulo está dizendo, mas atentemos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida em relação a Deus. E aí, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai nos levar agora a se vestir. Fala do despir, depois ele fala do vestir, depois ele vai falar do revestir. Ele diz: revesti-vos, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha que o apóstolo está aqui nos dando uma posição especial. Ele está dizendo que nós agora somos escolhidos de Deus. E como escolhidos de Deus, temos que ter características diferenciadas. Ele diz: vocês são eleitos de Deus, vocês são santos, vocês são amados. Então vocês têm que se revestir de ternos afetos e misericórdia. Vocês têm que se revestir de entranhas de misericórdia. Veja que o apóstolo está nos dando aqui uma qualidade, uma característica que melhora o nosso relacionamento, não só com Deus, mas também com as pessoas que estão no nosso. Ternos afetos de misericórdia, ou profunda compaixão, é a primeira característica que Paulo diz que nós precisamos se revestir. Amados, os maiores problemas na vida cristã hoje são os relacionamentos. E nós tomamos conhecimento desses dados, dessas notícias, e ficamos buscando em Deus uma palavra
para que melhorem. Nós sabemos que não é fácil. As pessoas estão há quase 90 dias confinados dentro de casa. Boa parte das pessoas ainda estão. E com esse relacionamento diário, então surgem desavenças, surgem queixas, surgem desentendimentos. O apóstolo Paulo está nesse capítulo aqui preocupado com relacionamentos saudáveis com Deus e com o nosso próximo. E ele está dizendo para nós aqui, para que melhoremos os nossos relacionamentos, é necessário que nós tenhamos, nos revistamos, sejamos revestidos de entranhas de misericórdia. Irmãos, a palavra entranhas de misericórdia, eu fui buscar no original, splanchna, que é afetos, ou entranhas humanas, fala da sede da vida emocional de cada um de nós. O apóstolo está dizendo que nós precisamos revestir esta sede da nossa vida emocional com afetos de misericórdia. Isso aqui é muito importante, porque quem tem essa misericórdia, essa emoção humana baseada na piedade, faz com que você tenha atitudes bem diferenciadas. Entranha de afeto e misericórdia é profunda compaixão e sentimento de misericórdia. O que é que leva as pessoas a terem relacionamentos desgastados? O que é que leva a pessoa a não terem relacionamentos saudáveis? Muitas vezes é que elas ainda não se revestiram, não buscaram em Deus esta característica, esta qualidade. Se revestir de entranhas de misericórdia. Isto é, de afetos, de compaixão. Quando você tem esse terno afeto de misericórdia, você não olha para o seu irmão, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu amigo, seja lá para quem for. Você não olha para ele com um olhar de juiz, para condenar ou para julgar. Quando você tem esse terno afeto de misericórdia, você lança o seu olhar, mas é diferente, é um olhar com o coração cheio de misericórdia. É com a sede da sua vida emocional pautada numa entranha que está cheia da misericórdia de Deus. E aí isso vai melhorando a sua vida. O que é que nós estamos presenciando no Brasil hoje? O Brasil está radicalizado. As pessoas estão se dirigindo umas para as outras, mais ou menos assim: você é fascista. Outro diz você é direitista. O outro olha para o outro e diz você é esquerdista. O outro olha para o outro e diz você é comunista. O Brasil está ficando um país polarizado. As pessoas estão se dividindo. A sociedade está dividida. E isso está na sociedade. Isso está nas famílias. Isso está dentro das igrejas. Isso está dentro das comunidades. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. E, meus amados, se nós não combatermos isso, não ensinarmos que isso está errado à luz da palavra de Deus, não sabemos aonde isso pode chegar. Por que é que os relacionamentos estão desgastados? Por que é que está havendo tanta ira, tanta indignação, tanta revolta? Porque as pessoas não estão tendo esse olhar cheio de compaixão, esse afeto terno de misericórdia. As pessoas não estão conseguindo olhar para a pessoa que não compartilha o seu mesmo ideal, não compartilha a sua mesma maneira de ver, de interpretar as coisas, de uma maneira diferente, não. Ou você é do meu grupo ou é meu adversário. E isso leva exatamente ao desgaste dos relacionamentos. E o apóstolo está aqui nos aconselhando, está aqui nos ensinando, dizendo: olha, vocês agora, como eleitos de Deus,
como escolhidos de Deus, vocês não podem ser assim. Vocês têm que ter um olhar, vocês têm que ter uma vida emocional pautada na misericórdia. Vocês têm que ter uma vida pautada no amor ao próximo, não como olhar de juiz, mas como olhar terno de compaixão e misericórdia. Quem tem esse olhar, quem tem esse sentimento, quem é revestido de entranha de misericórdia, ele busca ajudar, ele busca assistir, ele busca aceitar o outro, mesmo que não compartilhe dos seus mesmos ideais. Mas ele aceita, ele trata, ele recebe com profunda compaixão. Então, é um traço mais importante que o apóstolo vai somar aqui nesse capítulo 3, para que tenhamos relacionamentos saudáveis com Deus e com o nosso próximo. Primeiro, observar como está o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos buscando as coisas do alto, nós estamos com o nosso pensamento, mantendo o nosso pensamento focado nas coisas de Deus, porque isso aí vai melhorando o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Depois, deixar o viver da vida velha, se despir daquelas coisas negativas que prejudicam o seu viver, o seu relacionamento aqui na terra. Depois, Paulo vai falar que nós precisamos se revestir agora. Você já se despiu, já se vestiu, agora precisa se revestir de entranhas de misericórdia. O que mais? Revestir de benignidade. A Bíblia NVI diz se revestir de bondade. Bondade ou benignidade? Benignidade é o sentimento de fazer o bem. Bondade é a prática do bem. Então o que o apóstolo está dizendo é que se eu quero melhorar meus relacionamentos em família, na igreja, na sociedade, eu tenho que me revestir dessa benignidade, dessa bondade. A Bíblia fala de um homem que era benigno, um homem bom, cheio do bem, cheio da benignidade. Está lá em Atos 11, 24. É Cornélio. A Bíblia diz que, ou melhor, Barnabé. A Bíblia diz que era um homem de bem, cheio de bondade. Barnabé era cheio do Espírito Santo, era um homem de bem, cheio do bem, e se destacou na igreja primitiva. Veja a bondade na vida de Barnabé. Bondade é quando a gente usa a nossa vida, os nossos bens, para o bem dos outros. Barnabé vendeu o que tinha, depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé estava preocupado em assistir os pobres. Barnabé foi quem foi em busca de Paulo quando ele não estava sendo aceito pela igreja em Jerusalém. Barnabé foi lá assistir. Barnabé ajudou os pobres. Então era um homem do bem. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem benigno, era um homem cheio de bondade. Homem de bem, porque ele tinha essa característica, revestido de benignidade, ou revestido de bondade. Ser bom, benigno, é você investir nas pessoas. É você fazer com que as pessoas possam caminhar mais um passo e mais além. Pessoas que têm essa característica de ajudar o seu próximo, o seu irmão, são pessoas que têm benignidade. A Bíblia chama Deus de benigno. E Deus é benigno. Sabe por quê? Porque Deus investiu em mim, Deus investiu em você, sem esperar receber nada em troca. O benigno é assim, ele faz o bem, sem esperar nada em troca. Então a Bíblia o apóstolo nesse capítulo 3 está nos ensinando a melhorar os nossos relacionamentos. Você quer melhorar o seu relacionamento como marido, como mulher, como pai, como filho, como cristão, como pessoa da sociedade? Primeiro, veja como está a sua relação com Deus. Seus relacionamentos com Deus. Você está focado nas coisas do alto? Você mantém o seu pensamento focado nas coisas lá de cima?
Então isso vai lhe ajudar a melhorar o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, seu relacionamento com as demais pessoas. Depois, você precisa se despir, se despojar daquelas práticas de obras da carne que realmente criam situações que vão lhe tornar alguém, muitas vezes até insuportável. Mas, na sequência, vem aí agora a questão do revestimento. Você se despoja para se vestir do novo homem, e esse novo homem se reveste. Se reveste de quê? De entranha, de misericórdia, isso é, profunda compaixão. Você passa a olhar para as pessoas com profunda compaixão. Você passa a sentir pelas pessoas uma profunda compaixão. É isso, entranhas de misericórdia. É profunda compaixão, profunda misericórdia. Você se reveste de benignidade, isto é, você passa a ser uma pessoa do bem, a fazer o bem, a investir no outro, sem esperar nada em troca. Mas Paulo não para por aí. Diz Paulo que é preciso se revestir também de humildade. Se revestir de humildade. A palavra humildade no original, tapeino pirosúnio, o nome é grande, né? Mas quer dizer mais ou menos isso, ter uma opinião humilde de si mesmo. Muitos relacionamentos se desgastam porque as pessoas têm uma opinião diferente de si mesmo. Não, tenha uma opinião humilde acerca de você mesmo. Tenha um senso profundo de insignificância. Seja modesto, seja humilde, seja submisso de mente, de coração. Você vai ver que isso vai melhorar seus relacionamentos na família, no trabalho, na igreja, com Deus, em toda parte. O humilde sempre sai ganhando. A Bíblia diz que Deus resiste, e a palavra resistir aí é brigar, é ir de encontro, é lutar. Deus luta contra o soberbo, mas dá graça aos que são humildes. Então quem é humilde já sai ganhando, não é? Então, sendo humilde, você vai melhorar os seus relacionamentos, não é? Nós sabemos que a humildade é uma das palavras mais mal entendidas nas igrejas. Nós sabemos disso. Muitos confundem humildade com roupa rasgada. Quando vê alguém de roupa rasgada, diz, fulano é humilde. Não é isso. Uma casa velha, desarrumada, também não é humildade. Ausência de conhecimento. Fulano não tem nenhum conhecimento, é humilde. Não tem nada a ver com humildade. Pela Bíblia, humildade é você não pensar de si mesmo além daquilo que você é. Quando você não pensa de você mesmo além daquilo que você é, aí isso lhe ajuda. Isso lhe dá a capacidade de ser humilde. Paulo disse em Romanos 12:3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter de si mesmo. É a palavra de Deus. Para que eu seja humilde, eu não posso e não devo ter conceito de mim mesmo além daquilo que eu sou. Você pode pensar de você, falar de você, mas não além do que realmente você é. Isso vai manter a sua humildade. Outro sim, considere os outros superiores a você mesmo. A Bíblia diz que o humilde considera os outros superiores. Olha Filipenses 2:3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Você já pensou na família? Já pensou no trabalho? Já imaginou na igreja? Na sociedade de uma forma geral? Se as pessoas se revestissem de humildade, não tendo um conceito a respeito de si mesmo, além daquilo que deve ser, considerando os outros superiores e sempre dispostos a servir, como seria diferente nas famílias, como seria diferente na sociedade, como seria diferente na igreja. Então, a palavra de hoje vem para melhorar os nossos relacionamentos. Veja como está o seu relacionamento com Deus. Isso vai melhorar o seu relacionamento como esposo, como esposa, como filho, como filha. Vai melhorar o seu relacionamento na igreja como cristão, na sociedade como cidadão.
essa palavra de Deus melhora os relacionamentos em todos os sentidos. Se você se revestir de profunda compaixão, de entranha de misericórdia, se revestir de benignidade, for uma pessoa benigna, uma pessoa do bem, isso é importante em todo lugar. O que mais? Se revestir de humildade, ser uma pessoa humilde, reconhecer que você é o que é pela misericórdia de Deus. É isso que poucas pessoas conseguem. Entender que é o que é pela misericórdia de Deus. Sabe o que é que faz isso? Sabe o que é que faz isso? A humildade. Faz a gente reconhecer que somos o que somos, não porque merecemos, mas por causa da misericórdia do Senhor. Acima de tudo, ser humilde é aprender com Jesus. Jesus, que era Jesus, ele dizia: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu estou nesta noite certo de que essa palavra é uma palavra de ensinamento que, se você observar, analisar, deixar essa palavra descer para o seu coração, vai lhe melhorar como pessoa, como filho, como esposo, como esposa, como cristão. Seus relacionamentos vão melhorar. Então, procure ver como está o seu relacionamento com Deus. Se você está focado nas coisas do céu ou se você está focado nas coisas da terra. Procure ver se você está mantendo o seu pensamento nas coisas do alto ou está mantendo o seu pensamento nas coisas terrenas. Procure ver aquilo que você precisa se despir, se despojar, que prejudica o seu relacionamento, de ira, de cólera, de indignação e tantas outras coisas mais. Isso vai melhorando o seu relacionamento. Vai lhe melhorando como pessoa. Procure ver se você está se revestindo dessas qualidades maravilhosas. Afetos, entranhas de misericórdia. Vê se você é uma pessoa que tem profunda compaixão pelos outros. Veja se você é uma pessoa exatamente benigna, uma pessoa do bem, que se preocupa em fazer o bem ao outro, servir ao outro. Vê se você é uma pessoa humilde, considera os outros, aceita os outros, aceita cada pessoa como ela é. Veja se você é uma pessoa que se reveste de mansidão. Olha aí a mansidão, no grego praotes, gentil, bom, humilde, manso. Uma pessoa manso na Bíblia é uma pessoa suave, meigo, é uma pessoa paciente. Paulo disse que até o obreiro, segundo Timóteo 2,25, ele disse que o obreiro deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Então a mansidão ajuda nos relacionamentos. O obreiro e a igreja, o esposo e a esposa, o pai e os filhos. Se o pai não corrigir os filhos com mansidão, ele pode estragar aquele filho. Ele pode revoltar aquele filho. E a Bíblia fala a respeito disso. Corrigir os filhos sem levá-los à ira. Então a palavra de Deus nos dá o caminho para que tenhamos bons relacionamentos, saudáveis relacionamentos. William Barclay, ele diz que mansidão é o meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum. Em outras palavras, William estava dizendo que a mansidão é um equilíbrio. Você ser suave. Não é você ser mole, mas é você ter suavidade. Personalidade forte, mas você ter equilíbrio, ser senhor dos seus sentimentos. Não permitir que os seus sentimentos prevaleçam nas suas atitudes. Manso não é ser fraco, é você ser senhor de si mesmo, ser senhor de suas emoções, ser senhor da sua personalidade forte. Você pode ter uma personalidade forte e ser manso. Porque a mansidão, essa característica que o apóstolo Paulo fala aí para melhorar o relacionamento, a mansidão ajuda você a controlar. Quantas guerras? Porque as pessoas querem lutar pelos seus direitos, querem lutar para serem bem tratadas e esquecem muitas vezes que com a mansidão você consegue equilibrar essa situação.
Então Paulo vai falar aí em grande misericórdia, que é profunda compaixão pelo outro. Benignidade, que é pessoas do bem, que faz o bem, que investe em alguém sem esperar nada em troca. Humildade, né? Mansidão. E Paulo vai falar ainda de longanimidade. O que é longanimidade? O que é se revestir de longanimidade para melhorar o relacionamento? É você passar a ser uma pessoa que tem um longo ânimo. Uma pessoa que tem a capacidade de ser tolerante com os erros alheios. Meu pavio é curto. Eu não tolero qualquer erro. Escreveu, não leu, como dizia meu avô. Escreveu, não leu, pau comeu. Não pode ser assim se você quer ter bons relacionamentos. Tem que ser tolerante com os erros alheios. Tem que aprender a liberar perdão. Senão você não vive bem em casa. Não vai viver bem na igreja, não vai viver bem na escola, não vai viver bem no trabalho, não vai viver bem na sociedade. O ensino dessa noite é o ensino para melhorar os nossos relacionamentos. A Bíblia diz que Deus é longânimo. A palavra longânimo literalmente é grande de rosto, é lento para se irar, é capacidade de aguentar com paciência. Então ser longânimo é isso aí. Você aguenta. Tem que aguentar. Mas eu não aguento. Aguenta. Tem que aguentar, tem que pedir a Deus para lhe revestir de longanimidade. Capacidade de suportar. Né? Paulo disse até a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, que a gente é para pregar a palavra com longanimidade. Doutrina com longanimidade. Com longo ânimo, ensinando, esperando ver o fruto. A longanimidade, na verdade, é uma faceta do fruto do Espírito. O longânimo, ele tem um longo ânimo. É o amor paciente, o amor sofredor. Não é? Ele é tolerante, ele é constante, ele é firme, ele persevera. O longânimo é como o boi, que coloca a canga e ele sai gemendo ali, mas ele não desiste, ele vai sempre. Ele tem clemência, ele tem lentidão. No hebraico, a palavra longânimo, erek ap, é aquele que tem uma respiração longa. Respiração longa é exatamente para que você, na hora da ira, você pare, você respire. Você já ouviu algum profissional de relacionamentos, de saúde pública, ciências humanas, dizer assim, no momento da adrenalina, quando você tiver uma ira, nunca haja, nunca fale na ira, nunca tome uma atitude irado. Aí alguém diz assim, respire 10 vezes. Sabe por que isso? Quando você é tomado por uma investida que mexe com a sua adrenalina, seu sangue tem uma tendência de aumentar a sua pressão arterial e subir para o seu cérebro. E aí você vai pensar pouco. Você vai ter a ideia de agir mais rápido. Mas se você respira 10 vezes, essa respiração ajuda a fluir o fluxo do sangue. E aí seu cérebro vai ter mais espaço para pensar. E você vai agir diferente. Em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o nosso Deus, ele é longânimo. Eu achei tão maravilhosa essa expressão, longânimo. Sabe no original ali o que é que quer dizer? É que Deus é tardio em irar-se. Porque ele tem um longo ânimo. É como se a palavra ali do hebraico dissesse assim, Deus respira para depois de um tempo tomar a decisão. Nós estamos aprendendo com a palavra de Deus essa noite para melhorar os nossos relacionamentos. Você já imaginou se cada pessoa, antes de agir, primeiro ela respirasse, pensasse, analisasse, depois falasse, depois agisse? Muitas coisas que aconteceram não teriam acontecido. Então, amados, a Bíblia ela é tremenda, ela nos ajuda a melhorar os nossos relacionamentos. As pessoas falam mal de você, criticam você. Como seres humanos, qualquer um de nós somos tendentes a querer reagir. Mas se você for longânimo,
Se você estiver nessa palavra de Paulo, Colossenses 3:12, revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados, e entranha de misericórdia. Se você tiver com essa profunda compaixão, se você tiver cheio, revestido de benignidade, com essa virtude de fazer o bem, com essa vontade de ser humilde, de ser manso, de ser longânimo, isso vai lhe ajudar a você pensar, raciocinar, para tomar uma atitude só depois. E olha, você só consegue lidar com pessoas de difícil relacionamento sem perder o controle se você tiver longanimidade. Se você tiver longo ânimo. A palavra de Deus, tudo o que ela nos ensina é para o nosso bem. Por que é que muitos lares estão se desfazendo? Muitos casamentos estão se divorciando. Por que é que em muitas famílias está aí o índice de feminicídio, agressões, mortes até, Brasil inteiro, os jornais estão publicando mais de 30 mil feminicídios no Brasil durante esse período da pandemia. Isso é muito alto. As famílias estão em casa brigando porque falta longanimidade. Mas você que me ouve essa noite, está ouvindo uma palavra para pedir a Deus, Deus, me revista. Eu já me despojei, já me despi daquilo que não devia, eu já me vesti do novo homem em Cristo, agora me reveste. Me dá um revestimento. Eu estou aqui de paletó e camisa, eu estou revestido, vestido e revestido. Me reveste de profunda compaixão, de benignidade, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13. O apóstolo continua aconselhando, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Suportar aqui não é só você aguentar aquela pessoa chatonilda que você tem na sua casa. Tem umas pessoas que são chatonildas. Suportar aqui não é você aguentar só, não. Suportar aqui no original é você servir de suporte. A pessoa é chata e você ainda serve de suporte para segurá-la, para sustentá-la. Se ela cair, você levantar. Aí isso sim vai ajudar no relacionamento. Ao invés de você pisar, ao invés de você machucar, suportar uns aos outros, Paulo está dizendo, é servir de suporte. Amados irmãos, a gente tem muito a aprender da palavra de Deus. Depois Paulo diz, outra coisa interessante, vocês precisam suportar uns aos outros, mas vocês precisam também perdoar uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, além de suportar, servir de suporte, para não deixar o outro cair, ainda tem que perdoar. Não vou perguntar se você não tem queixa. Ah, pastor, mas eu tenho queixa. Ele me fez isso, ela me fez aquilo. O apóstolo está dizendo, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa, então se Paulo está dizendo, se alguém tiver, porque alguém tem. Tem marido que tem queixa contra a mulher, tem mulher que tem queixa contra o marido, tem filho que tem queixa do pai, pai que tem queixa do filho, tem crente que tem queixa do pastor, do dirigente, o dirigente também tem queixa de crente. Nós não somos perfeitos, também não lidamos com pessoas perfeitas. Então existe queixa, mas o apóstolo está dizendo, como cristãos, como eleitos de Deus, aqui a palavra é direcionada para os escolhidos de Deus, que estão em Cristo, que já ressuscitaram com Cristo, que já se despiram da vida velha, já se vestiram do novo homem, e agora precisa estar revestido com essas qualidades maravilhosas. Paulo disse, olha, eu não estou dizendo que não vai ter queixa, não, pode ter queixa. Dado momento a gente se frustra, e também podemos frustrar alguém que tem seus ideais, seus planos, e a gente não consegue satisfazer. Mas o apóstolo diz aqui, se tem motivo de queixa, não é para jogar fora,
não é para envergonhar seu irmão, seu esposo, sua esposa, não é para pisar, não é para acabar de matar, é para servir de suporte, é para perdoar e diz mais, é para suportar. É para suportar e é para perdoar. Assim como, o apóstolo ainda faz uma comparação, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós também. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito forte. Em São Mateus capítulo 18, a gente vai entender mais ou menos o que é perdoar como Jesus perdoou. Diz que lá Jesus fez uma comparação, contando uma parábola, diz que o reino dos céus compara-se a um certo rei e fazer conta com os seus servos. Aí disse que começou a fazer conta e foi-lhe apresentado um que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Um talento é 35 quilos de ouro ou de prata. Então, devia 350 quilos de ouro. Olha que dívida alta. Era 150 mil dias para ele trabalhar e ele não pagava a dívida. O primeiro que chegou para prestar conta. E ele não tinha com o que pagar. Não tinha com o que pagar. A dívida era muito alta. Aí o Senhor diz, olha, então vai, já que você não pode pagar, vou mandar vender você, vender sua mulher, vender seus filhos. Era assim naquela época. Né? Tudo quanto você tem vai ser vendido para que a dívida seja paga. Foi o que ele fez? Se prostrou, dobrou o joelho aos pés daquele rei. Meu rei, seja generoso para comigo. Tenha misericórdia de mim. Seja benigno, seja bom. Tenha profunda compaixão por mim. E eu tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de quê? De íntima compaixão. Olha aí a compaixão. Íntima compaixão, profunda compaixão, afeto e misericórdia. Foi o que ele fez? Soltou, perdoou a dívida. Perdoar, no original, é soltar quem está preso. Enquanto você não perdoar, essa pessoa que você tem raiva, ela está presa. Você está presa. Ela está solta, mas você está presa a ela. Ela está viajando, está comendo, está passeando, e você está em casa com raiva, sem comer, sem dormir, emburrado. Solte, perdoe. Você vai ter paz, você vai viver, e a dívida vai ser paga. Aquele moço tinha que perder tudo. Mulher, filho, filha, o que tinha para pagar. Mas a dívida era impagável. Mas aquele homem perdoou. Foi generoso, foi bondoso, está perdoado. Agora veja o que aconteceu. Segunda parte da parábola. Aquele perdoado saiu dali, aí encontrou um conservo. É um servo igual a ele. Ele devia, sabe quanto? 100 denários. 100 denários é 600 mil vezes menor do que a dívida que ele tinha antes. Ele devia 350 quilos de ouro ou de prata. Comparado a 100 denários, é 600 mil vezes menor a dívida. Foi o que ele fez? Ele encontrou aquele conservo que ele devia, aí lançou mão dele, pegou na garganta dele, como diz o irmão lá no campo, pegou nas goelas dele, sufocou ele. Você tem que me pagar o que você me deve. Então aquele moço, companheiro, se prostrou do jeito que ele fez. Se prostrou aos pés dele. Rapaz, seja generoso comigo. Um dia eu lhe pago o que eu devo. E eu vou lhe pagar. Ele não quis saber de história. Jesus, contando a parábola, disse que ele mandou prender aquele seu conservo. Mandou jogar na prisão até que pagasse a dívida. Mas vamos para frente. Seus conservos, seus servos iguais, seus irmãos, vendo aquilo, ficaram tristes. E aí foram dizer ao Senhor, aquele rei que estava fazendo a prestação de contas: olha, aquele servo teu que tu perdoou, aquela dívida alta que ele não podia pagar, encontrou agora com um servo que devia somente 100 denários, uma dívida insignificante. E ele mandou jogá-lo na prisão. Vamos para frente. Aí o Senhor mandou chamar aquele moço e disse: servo malvado,
Eu perdoei toda a dívida que você tinha porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha aí agora a comparação. Você não foi perdoado? Você não devia tanto ao Senhor? E Ele lhe perdoou? Por que é que você não quer perdoar o seu esposo, a sua esposa, seu filho, sua filha, o seu irmão, seu amigo, seu companheiro, para ter um bom relacionamento, para voltar à paz? Por que é que você não quer perdoar? Indignado, o rei, com aquele moço que não quis perdoar o seu amigo, mas botou-lo na prisão, entregou ele aos atormentadores. No original aí quer dizer atormentadores da alma. Aquele moço não teve mais paz. Ficou intranquilo para o resto da vida. Porque ele foi perdoado, mas não soube perdoar como foi perdoado. Quem não perdoa, tendo sido perdoado, passa a ser atormentado pelos atormentadores da alma. Você perde a paz. Nunca mais vai conseguir dormir em paz, ter saúde. Tem gente por aí doente dos nervos. Tem gente por aí que já deu AVC. Tem gente aí cardíaco. Porque não quer perdoar. Eu morro, mas não perdoo. Vamos em frente. A parábola tinha um objetivo. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim fará também meu Pai. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Lembre, a dívida que você tinha diante de Deus era muito alta e você não tinha com que pagar. E Jesus pagou a sua dívida. Você foi perdoado. Então agora precisa aprender a perdoar. Sem perdão, não tem vida saudável. Sem perdão, não tem relacionamento saudável. Sem perdão, não tem família saudável. Sem perdão, não tem igreja saudável. Sem perdão, não tem sociedade saudável. Eu estou falando essa noite de relacionamentos saudáveis. Então, a palavra está nos ensinando, primeiro, nossos relacionamentos com Deus. Se despojar, se despir de atos, de atitudes negativas, carnais. Se vestir do novo homem segundo Cristo, que se renova para se revestir como eleito de Deus, como escolhido de Deus, de entranha de misericórdia, isto é, de profunda compaixão, de benignidade, isto é, fazer o bem ao próximo, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Versículo 14. Paulo vai dizer mais aí, e sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revestir-se de amor. Para ter bom relacionamento nos dias atuais, em um mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, tem que pedir a Deus para se revestir de amor. E é o vínculo da perfeição. Sabe o que é o vínculo? O elo. Uma corrente tem elos. Pois o elo da perfeição, você só chega à perfeição se tiver amor. Amor, caridade, amor prático. Então o apóstolo está ensinando aí, o amor vai costurar, ele é o vínculo. É o amor que une. Você pode ter tudo, mas se não tiver amor, não tem o elo que liga à perfeição. Então vem o amor. O que mais? Versículo 15. E a paz de Deus. Que coisa maravilhosa. Paulo diz, olha, tem que ter profunda compaixão, tem que ter benignidade, tem que ter mansidão, tem que ter longanimidade, tem que ter humildade, tem que suportar, tem que perdoar, tem que ter amor, tem que ter paz. Dizer a paz de Deus. A palavra paz aí, Irine, tranquilidade. Tranquilidade em meio à turbulência. Quem tem essa paz de Deus tem essa característica de algo saudável, tranquila,
Glória a Deus. Tudo ao redor está turbado, mas quem tem essa paz por dentro está tranquilo. Aí melhora o relacionamento. A paz de Deus, que excede a paz de Deus, a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações. Eu gosto da NVI que diz assim: a paz de Deus seja o juiz em seu coração. Domine aí é a palavra árbitro. A paz é como um árbitro. Se você está bem nos seus relacionamentos com Deus, com seu irmão, com sua irmã, com seu marido, sua esposa, seus filhos, você sente paz. Você dorme no travesseiro e consegue ter paz. Aí melhora a sua vida. Paz de Deus. Versículo 15, o apóstolo diz, além dessa paz, no final do versículo diz assim, e sede agradecidos. Olha quanta característica para melhorar o nosso relacionamento. Pensar nas coisas do alto, se relacionar bem com Deus, se despir de atitudes negativas, se vestir do novo homem, que segundo Cristo se renova a cada dia, se revestir como eleito, como escolhido de Deus, e profunda compaixão, entranha de misericórdia, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros. Se você não suportar, você não vai viver bem nunca, nem em casa, nem na sociedade, nem no trabalho, nem em canto nenhum. Tem que suportar, tem que aguentar, tem que servir de suporte. Tem que perdoar como Cristo perdoou. Você tem dificuldade de perdoar, lembre o tamanho da dívida que você tinha e Jesus lhe perdoou. E você não tem motivo hoje para dizer que não perdoa, porque maior foi o perdão que você já recebeu. Mas não é só isso. Paulo diz, olha, precisa de amor. Amor é o vínculo, é o elo da perfeição. Peça para Deus encher seu coração de amor, lhe revista de amor. O que mais? Aí a paz de Deus vai ser o árbitro, vai ser o juiz, vai dominar seu coração. E o que mais? Você precisa ser agradecido. Meu Deus, você não pode ser ingrato. Tem pessoas que o relacionamento dele não anda bem porque ele é ingrato, ele não é agradecido. Reclama de tudo e de todos. Reclama da roupa, reclama da comida. Se tem sal, está salgada. Se está sem sal, está insossa demais. Se está quente, está pegando fogo. Se está fria, é porque devia estar morna. Meu Deus do céu. Reclama de tudo em casa, reclama da igreja, reclama da família. A gratidão é uma marca de quem quer ter um bom relacionamento. Seja grato, seja agradecido. Nas mínimas coisas, seja agradecido. Tem gente que está murmurando tanto nesse tempo de pandemia, que misericórdia, Jesus. Mas olha, hoje eu ouvi uma palavra, pior foi na Segunda Guerra Mundial. E passaram-se anos e anos, as pessoas só recebiam era bomba, era tiro, depois veio a peste negra. Pior foi na Guerra do Vietnã. Quase 10 anos, ninguém podia sair de casa. Era só bomba, tiro, morte. Você está em casa, meu irmão. Você está em casa, deitado aí no sofá, com as pernas para cima e reclamando. Comendo do bom e do melhor que Jesus tem mandado. Diga amém. Então não tem de que reclamar. Seja agradecido. Tem deles que vai passar a pandemia, está até mais gordinho. Tem deles que está até, eu estou notando que tem gente que está aparecendo aqui meio barrigudinho. Depois da pandemia, glória a Deus, não é? Está aparecendo uns crentinhos aqui, tudo barrigudinho. Glória a Jesus, não é? Então não tem de que reclamar. Né? Seja agradecido. Né? Tem uns que misericórdia, nem com oração não engorda, né? Mas tem outros que Jesus tem abençoado, não é? E engordaram na pandemia. Então para que reclamar? Seja agradecido. Não é? Versículo 16, meu Deus. Por favor, vamos terminar. Aí diz Paulo isso. Você quer melhorar mesmo os seus relacionamentos? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente.
em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Oh, que maravilha! Amados, a palavra de Cristo habite. Não é de tempo em tempo, não. Habite. A palavra habitar aí é morar constantemente. É você lidar com ela dia após dia. Você quer melhorar mesmo seu relacionamento? Quer melhorar como pessoa, como cristão, como marido, como mulher, como filho? Permita que a palavra de Cristo habite em você constantemente, abundantemente. Se encha da palavra. Pessoas, eu tenho presenciado esses dias e tenho ouvido, tem gente que está cheio de Netflix, Globoplay, de filme, de novela. Tem gente que está cheia aí de notícias, né? Notícias horríveis, trágicas, às vezes até distorcidas, mentirosas, fake news. Aí rouba a paz da pessoa. A pessoa, ao invés de ficar cheia de fé, fica cheia de quê? De medo, cheia de pânico. Você fica o dia todinho ouvindo só mais notícia. De noite você vai estar como? Cheio de pânico, cheio de medo. Por isso que tem gente por aí dormindo debaixo da cama, com medo, assustado. Passe o dia se enchendo da palavra de Deus. Passe o dia meditando na palavra de Deus. Leia, conheça a palavra, alimente sua alma, alimente sua mente. Vai lhe dando paz. Glória a Deus. Ah, pastor, tem gente por aí pensando em suicídio. Por que é que tem muita gente nos dias atuais pensando em suicídio? Porque passa a maior parte do tempo se enchendo de lixo. A televisão brasileira, infelizmente, hoje, enche as pessoas de lixo. Notícias distorcidas, novelas com projetos malignos de prejudicar as famílias, os casais. Você passa a maior parte do seu tempo se enchendo dessas coisas. Isso vai lhe levar à ira, à cólera, à indignação. Não é? Vai levar você exatamente a prejudicar o seu relacionamento. Aí daqui a pouco está brigando mulher com marido, marido com mulher, pai com filho, filho com pai, irmão com irmão. Versículo 17, o apóstolo diz: e tudo quanto fizerdes, por tudo o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus te ajude, Deus te abençoe. Foi esta a palavra de ensinamento que Deus nos deu para esta noite. Como salvos em Cristo, como ressuscitados em Cristo, para viver uma nova vida. Vivamos essa vida que o Senhor determinou para nós, e nós vamos ser bênção. Bênção em casa, bênção no trabalho, bênção na família, bênção na igreja, bênção na sociedade, e em tudo o nome do Senhor será glorificado. Você vai ter paz, paz com Deus, vai ter paz com a sua esposa, vai ter paz com seu esposo, vai ter paz com seus filhos, vai ter paz com seus irmãos, e a paz de Cristo vai dominar os vossos